Oi, gente! Boa noite! Esse é o nosso primeiro encontro de Direito Processual Penal por meio de vídeo. Eu preparei uma lousa para a gente acompanhar o conteúdo da aula de hoje. De amanhã também vou gravar um vídeo, semana que vem vou marcar com vocês uma videochamada, utilizando aí as ferramentas online, para que nós possamos ficar mais próximos, tirar algumas dúvidas que vocês não conseguiram tirar durante a semana. Pode ser assim? Então, na próxima terça-feira, nós vamos ter a nossa videochamada. Vou confirmar com a Lari, a representante, as duas Lares, né? Para elas passarem para vocês a hora, tudo bonitinho, pra gente ficar juntinho e aí ter mais proveito na nossa matéria. Gente, esse cachorro passa o dia latindo, infelizmente. Vocês observam que os professores estão se esforçando muito, mas algumas coisas não são possíveis. Então, eu não tinha muita aptidão com essas ferramentas, né, tecnológicas, apesar de ser jovem, eu nunca tinha passado por esse tipo de situação. Então, é algo que está testando muito a nossa capacidade de adaptação, de força de vontade, de boa vontade e também de colaboração. E é isso que nós esperamos dos alunos também, que vocês consigam colaborar, compreender e se esforçar para ter acesso às ferramentas, ao conteúdo. Estudar, estudar sozinho nem sempre é uma tarefa fácil, mas é uma das mais proveitosas e garanto que vocês nunca vão esquecer todo esse conteúdo que vocês, com muita garra, com muita força, têm buscado aprender. Beleza? Gente, eu enviei para vocês semana passada uma apostila sobre o nosso conteúdo atual, que é competência criminal. É um conteúdo muito importante, gente. Todo mundo que deseja seguir carreira do Ministério Público, ou magistratura, ou até advocacia, que você acaba que às vezes não escolhe muito em que área advogar, pelo menos no começo, é muito importante que você conheça as competências criminais, que você saiba identificar qual é o juízo competente, qual é o local competente. Então isso é muito importante mesmo. Daí eu delineei para vocês o conceito de jurisdição, que quem tem jurisdição no nosso ordenamento jurídico é o judiciário, mas não obstante, o judiciário ele se organiza, né? Até a Constituição exige isso, a própria Constituição define a repartição de competências. Então, não é porque eu me tornei juíza que eu vou julgar causas eleitorais, trabalhistas, federais, estaduais, não. O próprio Poder Judiciário, ele se organiza através das competências. E essas competências, conforme eu expliquei direitinho na apostila de vocês, então quem tiver com dúvida, pode ler, reler, não tem problema, pode mandar e-mail, WhatsApp, tirar as dúvidas comigo, eu tô aqui para somar. Beleza? Então essas competências, elas podem ser absolutas e relativas. A competência absoluta, ela busca atender o interesse público, o interesse coletivo. Elas estão definidas lá na Constituição. Então, são competências mais importantes, mais sérias, que elas visam atender o interesse público. E as competências absolutas são aquelas que dizem respeito à matéria. Vai ser na Justiça Comum Estadual, ou na Justiça Eleitoral, ou na Justiça do Trabalho. Qual é a matéria? A matéria ela vai definir para qual juízo competente será transmitido, será processado e julgado aquela causa. Então, isso é competência absoluta quanto à matéria. Temos também a competência por prerrogativa de função, que é a competência quanto à pessoa, ou funcional, conforme prefira denominar. Então, a competência por prerrogativa de função vai dizer, o presidente da República vai ser processado e julgado em quais casos no STF, os juízes de direito no Tribunal de Justiça, e por aí vai. Os desembargadores no STJ, o governador, onde vai ser processado e julgado. Então, a função que aquele indivíduo ocupa, a Constituição também define qual vai ser o juízo competente para processá-lo e julgá-lo, a depender do caso específico. Também temos competência absoluta, a competência funcional, que diz respeito às fases, né, do processo. Muitas das vezes ela vai ser conduzida por um juízo diferente. É o que acontece no tribunal do júri, onde o juiz da vara criminal, ele vai processar esse crime até a fase da pronúncia,
ou da impronúncia, até a audiência de pronúncia ou impronúncia, e posteriormente, se ele for pronunciado, ele vai para o tribunal do júri. Então, esse procedimento, esse crime contra a vida, vai ser submetido a essas fases. Então, vai ter dois juízes que vão conduzir esse processamento. Estão compreendendo? Essa é a competência absoluta. Vamos falar mais sobre competências ao longo dessa aula. Eu esqueci alguma coisa aqui. Gente, e a competência absoluta, ela não pode ser modificada por conveniência das partes. Então, ninguém pode acordar, as partes estão de acordo em modificar essa competência. Não pode. Se ela está definida na Constituição, ela deve ser absolutamente seguida. E caso ela seja reconhecida, porque isso é um fator muito importante, as competências criminais, elas devem ser reconhecidas. Enquanto elas não forem reconhecidas, elas vão produzir efeitos normalmente. Mas reconhecida a competência absoluta pelo juízo, todos os atos decisórios serão anulados. Eles não vão ser considerados como não existentes, porque de qualquer modo eles foram proferidos por um indivíduo que tem jurisdição, por um órgão que tem jurisdição, que é do Poder Judiciário. Mas se foi conduzido esse processo pelo juiz incompetente, essa incompetência ela é absoluta, diz respeito à matéria, vamos supor que o processo está lá na Justiça Eleitoral, mas não era um crime eleitoral, era um crime comum, fugia da seara da Justiça Eleitoral. Então, esse juiz eleitoral, ele era absolutamente incompetente quanto à matéria, é uma incompetência absoluta. Então, nesse caso, ele deve reconhecer a incompetência e remeter os autos para o juízo competente. E todos os atos decisórios que esse magistrado eleitoral proferiu serão o quê? Anulados e não considerados inexistentes, porque de todo modo ele é um indivíduo que exerce jurisdição, ele é uma autoridade que exerce jurisdição que pertence ao órgão do Poder Judiciário. Show, gente? O que mais? E a incompetência ou a competência relativa? A competência relativa, ela diz respeito aos interesses das partes. Elas podem ser modificadas por conveniência das partes. Então, inclusive quem tem o ônus de provar o prejuízo na incompetência relativa é quem alega. Então, se eu sou advogado da defesa e eu digo que que é um caso de incompetência territorial, que é um exemplo de incompetência relativa, eu tenho que provar o prejuízo, porque na competência ou incompetência absoluta, o prejuízo é presumido, porque se a Constituição define que essa é uma regra de competência que deve ser seguida no processo, se ela não é obedecida, ela torna absolutamente esse processo nulo, esses atos decisórios nulos. Então não há como as partes, não tem prejuízo, o prejuízo é presumido. Ela atenta o quê? Ao interesse público, não é o interesse das partes. Eu não posso dizer, não me deu prejuízo, mas tem um prejuízo para a coletividade. Portanto, ela não pode ser revista pela conveniência das partes. Já a incompetência relativa, ela pode, inclusive se no momento oportuno a parte não se manifestar quanto à incompetência relativa, aquele juízo incompetente relativo, ele vai ser considerado, depois de passado esse prazo, que o prazo é exatamente o coloquei no quadro, da resposta à acusação do 396, é isso? Acertei, né? 396A, não coloquei lá no quadro, coloquei em outro lugar aqui. Mas enfim, é o 396A, que é a resposta à acusação do Código de Processo Penal. Vou falar isso melhor quando traçar o quadro comparativo sobre as competências, para vocês aprenderem melhor. Gente, então é isso. A incompetência relativa deve ser alegada pelas partes ou até pelo juiz de ofício. A gente vai ver ali quanto à arguição de competência, quem pode arguir, qual é o prazo. Vou falar isso daqui a pouquinho, mas isso aqui é só um resumo sobre o que a gente já conseguiu avançar com a apostila. Então, a incompetência relativa, a parte tem que provar o prejuízo, porque se não tiver prejuízo comprovado, ela não vai ter efeito. Porque aqui é o interesse das partes. Então, se nenhuma parte está prejudicada, não há por que declarar a incompetência. Então, vamos seguir com o processo, mesmo com o juízo relativamente incompetente, e aí ele vai se tornar competente a partir do momento que a parte tem o momento adequado para requerer a declaração, declarar a incompetência e não o fez. Então, depois desses momentos
esse momento da defesa prévia, lá no 396A, a parte não declarou a incompetência relativa, precluiu o seu direito de declarar a incompetência. E esse juízo, ele passa a se tornar competente, diferente da incompetência absoluta, que não é possível precluir. Ela pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive depois do trânsito em julgado, se a sentença foi condenatória ou absolutória imprópria. Ela pode ser declarada por habeas corpus, inclusive. Isso é muito interessante, gente. Então, no próximo vídeo, eu vou explicar isso tudo melhor para que nós possamos conhecer muito e saber o que é de importante sobre as competências criminais. Beleza? Isso é muito importante você saber reconhecer o que é competência absoluta e o que é competência relativa. Espero ter ajudado. Vou parar o vídeo para não ficar muito longo e a gente ter dificuldade na postagem. Um beijo e até logo.